Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado pelo livre acesso à Tua Palavra, podemos ouvir, e que de fato, Senhor, nós possamos ter ouvidos que ouçam espiritualmente, um coração aberto para que a semente da Tua Palavra possa penetrar, possa dar muitos frutos estes que glorifiquem o Teu nome. Não nos deixe distraídos, Senhor, com nada. Não nos deixe, Senhor, apenas balançando as nossas cabeças em concordância, mas que a nossa mente, que o nosso coração, que o nosso ser esteja pronto a ouvir o que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. 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 Um texto bastante conhecido, e várias vezes nós já falamos sobre ele. Já viu aquela coisa que quando você vai em algum velório, seja de crente, ou seja de incrédulo, seja de pessoas que nunca frequentaram a igreja, e quando você vai cumprimentar as pessoas que perderam seu ente querido, elas abraçam e dizem assim: ele foi, ou ela foi tão boa gente, tão pessoa do bem, que nós temos certeza que ele está nos braços do Senhor. E aí a gente olha assim, né, aquele que entende melhor o Evangelho e não se deixa levar pelas emoções ou por distorções, entende, né, que aquela pessoa está errada ao pensar que o passaporte para o céu, para a salvação, é apenas ser boa gente, ser pessoa do bem, né? Só um passaporte para o céu, chama-se Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, o interessante é que é fácil você entender, compreender e julgar essas coisas, né? Jamais eu tive a experiência de entrar num velório e alguém não dizer que aquela pessoa, ter dúvida que aquela pessoa vai para o céu, independente, principalmente se ela fez o bem ou boa coisa. Agora, aí a gente fica pensando: e o crente?
Quantos crentes acham que vão para o céu apenas por ter o Salvador? Apenas por ter Jesus como Salvador? Quantos crentes também acham que estão seguros da salvação? Porque tem sua fé em Jesus, frequenta a igreja, canta, levanta os braços, se emociona. E a gente vai se deixando levar por essa pseudo fantasia de que também estou garantido no céu. Não são só os incrédulos que acham que quem é do bem, ou que é boa pessoa, vai para o céu. Tem passaporte para o céu. Tem muito crente que ainda acha que por fazer coisas boas, por ser um camarada do bem, agradável, pessoa, gente boa, ele está no céu. Isso é suficiente. Já não creio em Jesus, já fiz minha confissão de fé, já fiz minha profissão de fé em Jesus. Quando a gente vai para a gênese de tudo e vê na queda do homem que gerou o pecado, por isso a salvação, o resgate, a reconciliação, a redenção do homem para voltar-se para Deus, a gente vê que o pecado veio ao mundo porque o diabo enganou a Eva, justamente na única coisa que Deus falou, que não devia comer do fruto da árvore do bem e do mal. E aquele comer do fruto da árvore do bem e do mal não gerou independência, liberdade, gerou autonomia. O homem fazendo o que ele acha, o que ele quer, sendo dono de si mesmo, Deus do seu destino. Foi essa a sutileza, né? E quando Deus expulsa o homem do Éden, o que ele diz? Para que eles não comam da árvore da vida e vivem eternamente, expulsa ele do jardim, colocou um anjo lá e pediu de voltar. Então você não encontra a árvore da vida, você não encontra a vida eterna sendo autônomo e fazendo o que você quer, apenas confessando Jesus. Essa é uma falácia. E a gente precisa pensar nisso. Porque tem muita gente enganada nos bancos de igreja. E tem gente se enganando no banco de igreja. Tem gente enganando os outros nos púlpitos de igreja. E é isso que eu quero trazer hoje para a gente aqui, né? Ser gente boa, fazer o bem, não é suficiente. Olha o texto, né? Partindo Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro, ajoelhando-se. É engraçado hoje, traz para o dia de hoje. Imagina chegando um daqueles empresários ricos, gente boa, gente de alto escalão social, material, financeiro. Ele ia chegar com o carrão importado dele no estacionamento da igreja, ia descer com aquela roupa de grife dele, né? Ia entrar na igreja com uma certa soberba. O homem rico chegando ia ser recebido como celebridade. Iam apresentar para ele o melhor banco, o lugar melhor para ele chegar. Senta aqui, porque é assim que a maioria das igrejas fazem. Ia dar um lugar de destaque para o cara já ia chegar se achando. Olha só quem Jesus trouxe para a igreja hoje: o Bill Gates, o Elon Musk. Olha, esse cara na igreja, Deus é um presente de Deus. Só isso aí já dá náusea no estômago, né? Mas olha o que a Bíblia diz: que esse jovem rico, reconhecido e conhecido da sociedade, ele não chegou com o seu carrão, desceu com a sua soberba e foi: ó, pastor, vim aqui, eu vi o culto, quero
conhecer mais. Não, ele correu junto de Jesus e se ajoelhou. Já foi diferente desses que hoje ocupam os bancos de igreja, que vêm empresários, ricos, celebridades, que chegam e são exaltadas. Esse cara, diferentemente, olha só, ele correu e se ajoelhou diante de Jesus. Então ele já é diferenciado. Hoje eu não sei se a gente veria um desses ciclos chegando na igreja, se ajoelhando e querendo a vida eterna, né? O cara chegaria todo pomposo, e as pessoas fariam questão de deixá-lo dessa maneira. Então já há um diferencial nesse jovem. Esse jovem não era qualquer um, era rico, um cara de sociedade, um cara que tinha, mas ele correu diante de Jesus e se ajoelhou, coisa que muitos crentes nunca fizeram. E aí vem e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Veja, por que ele não chegou e disse Senhor? Por que ele disse bom? Porque ele entendia que ser boa gente, fazer o bem, é que era um negócio. Que a vida eterna era correspondência de atitudes boas, de fazer o bem para os outros. Então ele se referiu a Jesus também como um homem bom que fazia o bem. Esse era o diferencial. Jesus já logo respondeu: bom é o meu Pai que está no céu. Não existe bondade no homem. Não meça a bondade do homem, que você não vai achar, senão aquela que vem de Deus. Mas você vê já o primeiro erro: a vida eterna está atrelada a ser bom ou fazer o bem. Não existe correspondência disso na Bíblia. A palavra de Deus é clara: se confessares com a tua boca e creres com o teu coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, será salvo tu e a tua casa. Ele não se refere a Jesus como Senhor. Ele não se refere a Jesus como aquele que vai dirigir a minha vida, como aquele que vai controlar a minha vida, como aquele pelo qual eu devo obediência. Não. O que eu faço para ter? Me fala que eu vou fazer. Me fala que eu vou fazer. Deve ter alguma coisa melhor que eu faça de bom, de bem, que me garanta passaporte para o céu. Tem muito crente achando isso. Tem muito crente achando que vai para o céu, que vai para a glória, que vai para junto do Pai, apenas pelo que ele faz de bom, de bem nessa vida. Como se isso fosse o suficiente. Não preciso obedecer. Nós temos um antinominismo que impera hoje na maioria das igrejas, ou seja, basta você confessar Jesus, basta você crer em Jesus, você pode manter a sua vida do jeito que você é, você faz do jeito que você pensa, você segue do jeito que vai nessa, mas se você crer, você será salvo. Fé sem arrependimento, vida sem santidade, isso não precisa. Basta você dizer: eu creio em Jesus, eu tenho Jesus, eu amo Jesus. É isso que esse jovem querido. Deve ter alguma coisa a mais que eu faço aí de bom. Quanta gente enganada dentro da igreja, né? Achando que está de bem porque frequenta a igreja, levanta as mãozinhas, canta alto, faz as coisas, mas não obedece.
nunca teve Jesus como Senhor da sua vida. Jesus é só o Salvador. Salvação sem obediência, sem santidade. O texto continua e ele é muito interessante, porque Jesus disse assim: sabeis os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus é Deus. Deus é sabedoria. Jesus enxerga o coração. Jesus fez um teste, ele falou assim: olha o que Jesus falou aqui. Só a segunda tábua dos mandamentos, os 6 últimos mandamentos, ela é a relação do homem com os outros homens. Jesus falou assim: você segue isso, tudo isso eu faço. Veja que gente boa, gente que faz o bem, tem boa relação com os outros. Jesus não falou da primeira parte dos 10 mandamentos, dos primeiros 4, do qual o princípio é o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Jesus só falou daquilo que compete à relação do homem com outro homem. Não matarás, não defraudarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. Nisso o cara estava assim: desde pequeno eu faço isso. Cumpre os mandamentos. Jesus o amou por cumprir isso. Mas Jesus sabia que o verdadeiro cristão ele tem que ter a base completa. Uma coisa só te falta. É engraçado como tem muita gente achando que vai para o céu pela sua relação com os outros. Apenas por isso. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo, para Deus, amar o próximo. O segundo só é possível a partir do qual? Tem muita gente que acha que se você fizer o segundo já está salvo. Já que Jesus pegou esse jovem rico também. Eu já cumpro. Opa, beleza, isso aí eu faço. Boa gente tem bons relacionamentos. Mas Jesus sabia que o que faltava para ele era um relacionamento dele com Deus. Então Jesus foi lá e disse o que para ele? Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que Jesus está dizendo para ele? Cumpra os primeiros mandamentos com Deus. Não tenha deuses além dele. A riqueza era o seu Deus. Talvez alguém diga assim: é só riqueza. Não. Esse Deus podia ser pessoa, podia ser carreira, podia ser qualquer coisa. Tudo aquilo que ocupa lugar prioritário em nosso coração, tudo aquilo que vira Deus pelo nosso coração é uma fábrica de ídolos. É tudo aquilo em que eu tomo conta, ou seja, definitivamente é o nosso eu que não morreu. Para ser a vida eterna, você tem que morrer o seu eu para viver para Cristo. Quem amar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por mim, achar lá. Não é morrer fisicamente, mas morrer para si mesmo. Não é Deus, você precisa pôr Deus no lugar. Então desfazer-se de tudo é dizer: isso não é mais importante, o mais importante para mim é Deus, a minha prioridade é Deus. Tanto é que ele disse: vai, então vem e segue-me. Seguir Jesus mantendo os seus ídolos não dá em nada. Desfaz, rompe com isso,
e aí você então está cumprindo os mandamentos e seguimos, aí então você vai ter um tesouro no céu. Quantos ídolos nós temos? Quantos apegos nós temos? Agradecemos a Deus pelo cônjuge que Deus nos colocou na vida, pelo casamento, passamos a amar mais o cônjuge que Deus. Agradecemos a Deus pelos filhos que Ele nos dá e passamos a amá-los mais do que Deus. Agradecemos a Deus pela profissão que Ele nos dá e passamos a amar mais ela do que Deus. Fazemos isso o tempo todo e achamos que, sendo boa gente, boa pessoa, tem aqueles camaradas, aquelas mulheres que você chega assim, mas que mulher de Deus, que homem de Deus, eu queria ser assim, todo mundo quer. Ele está sempre pronto, disposto, alegre, abraçando, servindo, sendo tudo isso, mas quem manda nele é Ele mesmo. Ele alimenta o seu próprio ego. Ele quer fazer do jeito dele. O pior dos nossos ídolos é o eu. Muitas vezes nós fazemos um monte de coisa para acalentar, para estimular a nós mesmos. É autonomia. Não começou lá no ego? Ele está falando para você não comer, porque se você comer, você vai ser igual a ele, você vai ter conhecimento, você vai ser dono de si mesmo. É ali que o eu proliferou. Autonomia. Eu faço do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Eu obedeço ao meu ego, eu obedeço à minha agenda, eu obedeço aos meus estímulos. Não, Mateus. Mas eu sou uma pessoa, eu faço bem, eu vou na igreja, eu oro, eu canto, eu digo que sou crente, eu creio em Deus, na palavra de Deus, eu faço as coisas que me competem, obedeço aquilo que está ali, mas na hora de tomar as minhas decisões, na hora de viver a minha vida, eu vivo como eu quero, no meu tempo, no meu jeito, na minha forma. Eu sou guiado pelos meus estímulos, busco o meu prazer, busco as minhas coisas. Tenho dificuldade de obedecer, porque quem construiu a minha vida e constrói sou eu mesmo com o meu suor. É assim que nós somos. Então Jesus falou: nossa, esse cara tem uma relação boa com outras pessoas. Quantos crentes desobedientes que só alimentam o seu ego, o seu eu, que são boa gente. Quando vê no culto, você pensa assim: não tem crente como esse. Quantos são assim? O cara é diferenciado, mas na hora de você ver a sua relação com Deus, Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus também disse, quando eles disseram: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermidades, profetizamos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que andai e fazeis o que não é direito, vós que não me obedeceis, vós que não fazeis o que eu vos mando, porque eu nunca vos conheci. É muito fácil achar que vai encontrar a salvação apenas olhando para Jesus e fazendo uma confissão verbal. Vai manter sua presença na igreja sem sua fidelidade, sem sua obediência a Deus. Não há salvação sem o senhorio de Cristo. E não há senhorio de Cristo para aquele que faz do jeito que Ele quer e não do jeito que Deus quer. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus.
Olha que coisa interessante, porque ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quantas pessoas na igreja hoje não se entristecem pelo pecado que comete, mas se entristecem quando exige deles que tomem uma posição de conversão verdadeira, que obedeçam a Deus e a sua palavra. Quantos saem tristes porque tem relacionamentos indevidos, porque não faz certo nos seus negócios, porque não toma uma postura de verdadeira fidelidade e honestidade com Deus, porque não faz nos seus relacionamentos, no particular, no privado, está totalmente incompatível com a palavra de Deus, porque mentem, porque enganam, mas na hora que é exigido, que toma posição, fica triste. Vou mudar de igreja, o pastor está exortando demais, está pesado essa coisa. Isso é demais. Por que eu não posso fazer isso aqui? Por que eu não posso ter minha vida? Está exigindo demais. Eu estou tentando, eu estou me esforçando. Olha, eu me ajoelhei, eu busquei, eu cumpro a segunda tábua dos mandamentos, eu só não cumpro a primeira. Agora Ele quer que eu me desfaça de tudo, Ele quer que eu renuncie a tudo que eu conquistei com o suor do meu trabalho, a tudo que eu conquistei com luta. Não, aí você entende, isso Ele não ouve. Mas se falasse outra coisa que lhe agradasse, que lhe fosse conveniente, mas que aleluia, glória a Deus. A coisa é tão interessante que ela continua, né? Jesus viu aquele cara sendo triste, por todo aquele entusiasmo de correr diante de Jesus. Hoje eu não vejo esse cara, já chegaria, como eu falei, todo pomposo. Não, ele correu, já viu o rico correndo para se ajoelhar diante de Deus? Não dá, né? Correr com sua roupa de grife, seu sapato de grife, não é muito conveniente, né? Ele correu entusiasmado, ele se ajoelhou entusiasmado. Agora saiu triste. Onde foi parar o seu entusiasmo? Onde vai parar o entusiasmo daqueles que cantam, que param, que usam, quando se exige deles aquilo que é verdade, obediência a Deus e a sua palavra? Passamos por várias tribulações na vida, mas as maiores delas é por desobediência. O homem caiu por desobediência. Não menos do que isso. E agora, Jesus olhou para o lado e disse para os seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Poderia dizer, os que dependem disso, os que fazem das riquezas o seu Deus, ou o que fazem de alguém ou de alguma coisa o seu Deus. Como Lutero disse, né? Ama muito pouco aquele que ama qualquer coisa junto com Deus e não a partir dele. Qualquer coisa que você põe junto com Deus é idolatria. E aí os discípulos ouviram estranharam essas palavras. Jesus insistiu e disse de novo: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Todo mundo sabe que ele está falando daquele buraquinho lá no outro tempo, onde a pessoa, o sentinela fica ali vigiando. Não é agulha de costurar. Então é algo impossível, mas ele faz essa analogia para mostrar. Seria mais fácil que isso acontecesse do que aquele que põe ídolos, que põe alguma coisa além de mim, que não desfaz da sua idolatria, que desobedece, que obedece ao seu padrão de vida, ao seu eu, entrar no reino de Deus.
Ele insiste. E aí, né, Jesus faz 2 vezes a insistência para dizer: não é possível. Ninguém vai para o céu por ser boa gente, por apenas fazer o bem. E aí os discípulos falaram assim, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, diz: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível para Deus. A gente adora falar isso. O que Jesus está dizendo? Não é possível o homem salvar-se, só Deus salva, só a graça salva. A graça é de graça, ela vem por Deus, mediante a fé que é dada por Deus. Ninguém se salva fazendo bem ou sendo boa gente, só Deus pode salvar. Só Deus pode salvar. Isso é impossível. Não há salvação por esse tipo de atitude. E agora vai ficando mais interessante, né? Porque então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente um cêntimo de casa, irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos com perseguições e no mundo por vir, a vida eterna. Pedro olhou e falou assim: nós deixamos tudo. E Jesus disse: sim, não há aquele que deixa tudo que não recebe muito mais no presente, de todas as formas, e aí na vida eterna. Coisa maravilhosa. Mas aí para e pensa: mas se Jesus falou para eles: olha, quando você deixa em busca de fato o reino de Deus, priorizar o reino de Deus, você não só vai ganhar futuramente a vida eterna, você já ganha no presente muito mais do que você pudesse ter na vida, 100 vezes mais do que você puder ter na vida, em tudo que você imaginar. Aí você fica pensando: poxa, por que Jesus não falou isso para o jovem rico? Vem cá, jovem rico, empresário gosta de ver resultado. Jesus podia sentar com ele: deixa eu te falar uma coisa, você não saia triste, não volta aqui. Não, deixa eu me explicar, filho. Eu estou te explicando isso é porque imagina que se você fizer isso, você vai ter muito mais do que você já tem. Você vai ter tesouro no céu, você vai ter uma vida muito melhor, você vai ter isso e aquilo, aquilo outro. Eu imagino que aquele empresário ia ficar: peraí, opa, está mudando a conversa aqui, agora eu estou vendo lucro, agora eu estou vendo dividendos, agora eu estou vendo vantagem, agora eu estou vendo que eu posso me desfazer dos meus ídolos, que eu vou ter muito melhor. Você imagina se Jesus estivesse evangelizando hoje com o evangelismo que nós temos nas igrejas hoje em dia? O que aconteceria com Jesus? Ele ia ser chamado no gabinete do pastor, presidente, e falar: cara, você fica continuando desse jeito, vou ter que te tirar da liderança e mandar embora. Você perdeu um grande potencial. O jeito que você evangelizou, ninguém vem para a igreja. Você devia falar: ô João, vem mesmo, você faz bom, que você é um cara bom, você é boa pessoa, Jesus te trouxe, te quer do jeito que você é, vem sendo. E aos pouquinhos você vai ensinando, vai moldando ele, e ele vai ficando. Você perdeu, porque o cara saiu triste. Aquele jovem não foi salvo, ele não vai ser salvo. Você foi incompetente. É difícil, né, pensar que alguém pudesse dizer isso para Jesus, mas hoje em dia, o evangelismo de hoje diria para Jesus que ele era incompetente, que não sabe lidar com as pessoas. Porque ele disse a verdade. Não se pode dizer a verdade assim. Primeiro precisa
adular, adoçar, manter a pessoa. E eu estou cansado de ver gente anos e anos e não aprende, não muda nada na vida, sendo adulado, adoçado, quando deveria ser desde o primeiro dia dizer a verdade. Se você não sair dessa, você vai para o inferno. O céu não tem lugar para você. Se você não obedece, não tem lugar. Mas hoje em dia não funciona. Porque evangelismo hoje é encher a igreja de gente e depois ver o que acontece. Não é dizer a verdade em amor, é dar um jeitinho para que aquela pessoa não se incomode, mas se acomode, até que ela vai acostumando com aquela vidinha e vai vivendo aquela vidinha uma hora, né? Porque um jovem rico daquele, quantas ofertas, quantas ajudas ele poderia dar para a igreja, né? Nossa, a igreja poderia aumentar as suas coisas, reformar, fazer, porque você pega uns caras desses aí, caramba, não importa se ele não está muito convertido não, mas ele está fazendo bem para a igreja, Deus vai abençoar. Sabe por que Jesus não falou para aquele jovem isso que ele falou para os discípulos? Porque Jesus jamais chamou alguém pelos benefícios que ele possa dar. Jesus disse: siga-me, venha. Hoje, as pregações dos púlpitos e a expectativa da igreja é vir para Jesus pelas bênçãos, pelos benefícios, e não para seguir Jesus. Quando Jesus falou para aquele jovem, vai lá, vem todos e segue-me. Quando ele viu Pedro, João pescando, pescador, larga tudo isso, vem e segue. Ele não disse: olha, vem que eu vou te dar coisa boa, vem que você vai ver quanta vida vai melhorar. Ele disse: sim, vem. Jesus nunca usou do artifício que as igrejas hoje usam para dizer todos os benefícios primeiro que é ter Jesus. Ele só disse: o maior benefício é o próprio Deus, é Ele. Nós cantamos, né, que a nossa fé está fundamentada naquilo que Ele é, não naquilo que Ele faz, mas na prática a nossa fé está fundamentada naquilo que Ele faz. Nós queremos ser dono do nosso espaço, dono do nosso eu, e temos Jesus como Salvador que nos salva, que nos garante um lugarzinho no céu. Então nós não estamos diferentes daqueles incrédulos que encontramos muitas vezes nos velórios, que acham que a pessoa, por ter feito o bem, por nunca ter feito o mal, por nunca ter sido uma má pessoa, está nos braços do Pai. Nós achamos também que podemos viver a vida do nosso jeito, em obediência ao nosso eu, fazendo as coisas do jeito que nós queremos, que nós, num dia confessados Jesus, frequentamos a igreja, e estamos ali adorando, cantando, participando, nós também temos um lugarzinho no céu. Jesus nunca usou disso. Pastores usam. Pastores usam e usam bem. Vem para Jesus que Ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. Dê isso que você vai ter uma recompensa. Faça isso que você vai ver. Todo aquele que confia nas promessas de Deus sabe que a vida com Jesus não é fácil, mas que tudo em tudo você é muito mais rico. Mas você não vem verdadeiro crente por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Quando os discípulos, Jesus reuniu 70 discípulos, de 2 em 2, para eles entrarem nas cidades e operarem milagres, e profetizarem, curarem enfermos, e eles fizeram maravilhas, estavam todos empolgados.
Jesus começou a falar: eu sou o pão que desceu do céu. Ele começou a falar isso, e eles começaram a achar difícil o discurso de Jesus. Falei: peraí, isso é difícil. Foram todos saindo e embora. A empolgação acabou rapidinho. Estavam empolgados com o fato de ter poder para fazer um monte de coisa, mas na hora que de viver o que é o Evangelho, de encarar a obediência e aquilo que é verdadeiro, eles só ficaram os dois. Jesus: vocês também não vão embora? Qual foi a resposta do Pedro? Como vamos? Para onde nós vamos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. É por isso que você está atrás de Jesus, ou você está atrás de Jesus para a solução dos seus problemas? Faça esse autoexame, se é possível. Nós hoje vamos cear, e a ceia exige de nós um autoexame. Hoje eu estou fazendo um autoexame. Eu tenho obedecido a Jesus ou tenho obedecido o meu eu? O alimento do Espírito, a minha adoração é espiritual, porque eu sou alimentado no Espírito, ou sou afagado no meu ego? Eu continuo balançando a cabeça em concordância com o que eu ouço, mas na prática nada? Ou eu sou impactado? Eu saio triste do culto, não porque não ouvi o que eu queria, ou porque ouvi o que eu devia e preciso reconciliar com Deus. Então está aí, né? Essa é uma falácia, é uma distorção. Já que o mundo está vivendo, a cultura, a sociedade, uma distorção completa de valores, de justiça, de verdade, a igreja não foge disso, porque essa corrupção está dentro da igreja também. São gente que acha que ser gente boa, fazer o bem é suficiente. Não é. Está na hora de rever, está na hora de olhar para dentro, está na hora de parar. Eu quero obedecer a Deus, ou eu quero só manter Deus como aquele que vai me beneficiar quando eu precisar? Eu peço por socorro, pronto socorro da minha vida. Precisamos parar disso, precisamos crescer, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Nesse jovem rico saiu triste. Eu pergunto: como é que está a sua vida? Você está mais próximo dos discípulos de Jesus que largaram tudo para seguir? E largar não é abandonar, não é renunciar aquilo como Senhor da sua vida, como ídolo da sua vida. Ou você está como aquele jovem rico, está cheio de ídolos e deuses, afagando o seu ego, o seu eu, e quando te exige algo a mais, você já sai triste. Estou cansado de ouvir, gente, pessoas dizendo, repetindo o que eu prego distorcidamente, ou muitas vezes concordando superficialmente, mas na prática não é nada disso. Quando eu falo a verdade em amor, porque Jesus é amor. O que não é aquelas pessoas que tentam criar um Jesus, né? Porque hoje, se Jesus fosse adequado a esse amor e a esse evangelismo de hoje, ele jamais falaria assim com aquele jovem rico, ele jamais diria a verdade, ele jamais tocaria na ferida dele, ele jamais o confrontaria com o pecado dele. Ele diria: não, vem cá, cara, você já veio aqui, você ajoelhou, cara, você foi humilde demais, nem muita gente não faz, senta aqui, aos poucos você vai ouvindo, você vai entendendo, você vai compreendendo, você vai, né? E deixa aí, você está vivendo em pecado, você está aí, não devia, mas vai, uma hora você para, uma hora você toma uma decisão correta, uma hora você toma jeito, uma hora você para de balançar a cabeça e age. Então, em nome de Jesus, está aí. O tema que você pode aplicar para a sua vida é esse: ser boa gente, ser gente boa, não é e nunca foi suficiente. Tem que obedecer, tem que estar de
está. Não finge que está. Porque fingir que está é pior do que não está. As pessoas costumam dizer que o Antigo Testamento era sanguinário, Deus era severo, mas o Novo Testamento é da graça, não acontece nada, é tudo amor. Vai perguntar para Ananias e Safira. Eles não precisavam fingir, eles não precisavam dizer que davam, mas quando eles fingiram, caiu tudo nos pés dos apóstolos. Porque fingiram, porque mentiram. Para de mentir para si mesmo, para de auto-enganar-se. Ou você é, ou você não é. É sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. E vou dizer uma coisa: para de falar versículos bíblicos como se fosse um mantra que te cobre. Haja, faça, e não fique falando. Está na hora de tomar jeito. Isso eu falo aqui, para quem está me ouvindo fora daqui, todas as igrejas do Chile. Está cheio, está empapuçado as igrejas de gente que não obedece a Deus, que não obedece a Bíblia e acha que tem passaporte no céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, arrepende-se. Arrependimento da palavra grega metanoia significa dar uma volta, voltar-se. Ups! Não significa lamentar o que fiz. Não significa ter intenção de fazer. Mas significa mudança verdadeira. Não existe fé sem arrependimento. Não existe cristianismo sem santidade. Não existe salvação sem obediência.